Bom, aí com a gravação iniciada, só reforçando mais uma vez não sou um especialista da área de TI, não tenho formação acadêmica nessa área de dados, minha formação acadêmica é na área financeira, na área de contabilidade. Então, eu venho aqui passar de uma forma de compartilhamento de experiência com vocês, sempre prezando aí pelo respeito aos profissionais dessa área, tá bom? Então, eu acho que é importante, antes da gente ir lá para o Power BI, porque o Power BI ele é uma ferramenta de Business Intelligence. O BI em si, o Business Intelligence, ele é muito mais que uma ferramenta. Eles são conceitos, são métodos. O BI é uma prática de mercado que ela já está consolidada no mercado desde os anos 80. E ela vem tendo uma grande evolução na parte ferramental, na tratativa de dados, no processo de ETL, que a gente vai ver mais adiante. Então, quando a gente ouve falar em Power BI, ele é uma ferramenta de BI. Mas se eu pudesse resumir o que é Business Intelligence, o que seria o BI? É um conjunto de tecnologias que vai nos permitir a gente fazer um cruzamento de informações e essas informações suportam a análise de indicadores de performance de um negócio. Então, o que é o foco do BI? É suporte na tomada de decisão. E nisso a gente tem análise descritiva, análise prescritiva, análise preditiva. Então, se eu estou fazendo uma análise descritiva, é uma análise que são as mais comuns, né? Chamada também de análise exploratória. É uma análise baseada no que já aconteceu, para eu poder aprender com experiências que a gente já teve. Uma análise preditiva, é uma análise futura. O software consegue nos dar tendências do que pode ocorrer. E a análise prescritiva seria a junção das duas análises anteriores. Ela seria uma análise que, além dela me mostrar a visão de futuro, ela consegue me dar subsídio para eu escolher qual a melhor decisão tomar. Bom, então aqui nessa imagem já retrata um pouco desse processo de BI. Ali no início aqui da imagem a gente tem os data sources, que são as nossas fontes de dados. Então são as mais variadas fontes de dados que a gente pode obter. O processo de ETL. O que é ETL? É extração, transformação e carga. Aqui está extraction, transformation e load, do inglês. A gente vai fazer o tratativo desses dados. Então, muitas vezes, quando a gente pega esses dados direto das fontes, eles têm muita sujeira, tem muita coisa ali que você não vai usar. Então, a gente passa por esse processo de ETL. Posteriormente, a gente repõe, faz o armazenamento desses dados em um DW, que significa Data Warehouse. O Data Warehouse nada mais é que um repositório de dados. A partir do momento que eu trato aquele dado, ele já está do jeito que a gente precisa consumir, eu coloco nesse DW e é a partir desse DW que eu vou consumir ele ali para montar os meus relatórios. Posteriormente a isso, a gente tem os modelos de dados. A gente vai ver mais à frente o modelo Star Schema, que é o esquema de estrela. A gente tem outros modelos, mas um dos mais usuais é o modelo de esquema de estrela. A maioria dos mentores aí que eu sigo, que eu consumo conteúdo relacionado a Power BI usam esse modelo também. Ele é bem didático, então decidi trazer ele aqui para a gente conversar. E aqui no final de tudo é que vai entrar o Power BI, os relatórios. Então, essa próxima imagem retrata bem que é o Business Intelligence, né? Então, o que a gente vê? A gente vê dashboards intuitivos, dashboards bem bacanas, as análises, mas o que a gente tem que aprender para poder ter para esses dashboards serem efetivos? Porque não adianta a gente fazer um dashboard lá todo emperiquetado, todo bem trabalhado e ele não ter efetividade. O objetivo do BI é suporte à tomada de decisão. Então, a gente tem que gerar insight para que as gerências, os coordenadores tomem decisão a partir de uma interpretação rápida ali do seu dashboard. Então, a gente tem que aprender, antes ali de ir de fato para a ferramenta, que a ponta do iceberg vai ser o Power BI, mas a gente vai ter extração de dados, a transformação aí no Power Query, a modelagem de dados, visualização, relacionamentos, tem toda uma estrutura por trás que traz esse conceito de BI. E eu quis frisar isso aqui com vocês, porque como eu fui tendo contato com pessoas dessa área, eles sempre reclamam muito disso, que às vezes a ferramenta ela até ganha
um tom pejorativo para algumas pessoas. Ah, todo mundo mexe com BI, com Power BI, todo mundo mexe com Tableau, mas é que às vezes as pessoas aprendem errado. Então, eu decidi trazer de uma forma para vocês aqui que é a forma assim mais correta de seguir o fluxo desse aprendizado. É saber o que tem ali na base, para quando você chegar na ferramenta você entender os porquês. Uma pergunta que sempre surge aí quando a gente vai falar de Power BI, pessoal, se o Power BI vai acabar com o Excel. É uma pergunta até engraçada, porque com certeza não vai acabar com o Excel, vai passar 50 anos aí, o Excel vai continuar sendo usado, porque elas são ferramentas, embora semelhantes, elas não são concorrentes. Inclusive, elas se complementam, porque a gente pode conectar o Power BI usando base de dados em Excel. Então, se eu tenho uma base de dados lá no Excel, eu posso carregá-la para o Power BI e fazer ali os meus relatórios, a minha transformação de dados a partir do Excel. Então, o Excel aqui, eu trouxe até essa imagem aqui do grupo Voito. Ele é ideal para análise rápida e urgente, planilha com muita linha, já fica pesado no Excel. Ele tem uma interface aí de fácil personalização, bem conhecido e aceito pelo público. Hoje, as grandes empresas, a maioria, trabalham com Excel. E e o Power BI ele já é indicado mais para acompanhamento de métrica, ele trabalha bem com um grande volume de dados, então por isso que é interessante às vezes a gente construir dashboards a partir dele. Ele tem uma interface intuitiva, por ele já ser uma ferramenta da Microsoft, assim como o Excel, PowerPoint. Ele tem essa rapidez e essa parte intuitiva nessa criação de dashboards. Então, a evolução aí das ferramentas de BI, o Power BI ele é fruto de uma evolução, né, desses produtos Microsoft. Antes no Excel a gente já tinha aí três principais pilares, que era o Power Query, que permite a obtenção e a manipulação aí das informações, que é o que eu mostrei ali anteriormente, que é o processo de ETL, que é a extração e a transformação e a carga dos dados. O Power Pivot, que ele permite a criação dos modelos de dados relacionais diretamente no Excel, que foi a parte que eu expliquei que a gente usa o Star Schema. E o Power View, que é a parte que permite a criação dos relatórios e dashboards aí. E o Power BI, fruto desse produto, é a junção desses três principais pilares, que são esses componentes necessários para uma plataforma de BI ser eficiente. É o carregamento e tratamento dos dados, a camada semântica para a modelagem desses dados e a visualização e a criação desses relatórios. Então, com o Power BI, a gente precisa montar o relatório somente uma vez. A partir disso, que o relatório está montado, já está todo estruturado, a gente consegue programar essas atualizações automáticas aí para análise dos dados e com isso tendo tempo aí para focar em outras demandas também. E aí, assim, vocês são uma turma de engenharia, acredito que a maioria possa saber esses conceitos aí, mas é sempre importante frisar a diferença entre dado, informação e conhecimento, né? Os dados, quando eles estão ali sozinhos, eles não estão organizados, eles são apenas dados. E a partir do momento que a gente tem um significado atribuído a esses dados, eles vão se transformar em informação, que são os dados estruturados, e a informação, quando ela é organizada e analisada para poder a gente aplicar para tomar decisão, ela vira conhecimento. As grandes empresas, elas possuem já softwares que trazem esses dados estruturados, que são os ERPs, Enterprise Resource Planning. Em português, aí, a tradução quer dizer planejamento dos recursos da empresa, e esses softwares eles já têm esses dados estruturados e a partir desses dados que a gente vai ter as informações aí para construir nossos dashboards, nossos relatórios e apoiar aí com os insights para tomada de decisão. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês terem noção de quais são aí os mais comuns no mercado. É o SAP, né, o SAP, o Oracle e o TOTS. Eles são bem conceituados no mercado. E aí a gente chega finalmente nas ferramentas de BI, que a gente vai ter o Power BI, que a gente vai conversar um pouco a mais dele. Então, o Power BI é uma ferramenta de Self-Service BI, que é uma ferramenta de inteligência empresarial aí da Microsoft, que é utilizada para processar e analisar os dados, mas a gente também tem outras ferramentas no mercado. Então, a gente tem o Oracle OB, a gente tem o IBM, tem o Tableau, tem o Qlik,
Esses dois últimos aí talvez são mais famosos aí, alguém possa já ter ouvido falar. E temos o Power BI, que vai ser o foco aí do nosso bate-papo. O Power BI, ele dispõe de duas principais versões, que é a versão Premium e a versão Pro. A versão Premium, ela é indicada mais para o usuário que consome os relatórios. Então, se eu tenho um gerente, um líder, um coordenador que consome informação daquele relatório, ele é mais indicado ter essa versão Premium. E a versão Pro, ela é usada mais para os usuários que publicam esses relatórios, quem cria os relatórios. E a diferença entre as duas é que a Pro ela tem um custo anual de R$ 275 e a Premium a gente não paga nada. Inclusive é uma das vantagens que eu vou falar mais à frente do Power BI. Comparado aí, por exemplo, ao Tableau, que você tem que pagar, né, para ter o software, o Power BI você pode entrar direto no site da Microsoft, baixar ele e começar aí a aprender e trilhar o seu percurso de aprendizado na ferramenta. Bom, aqui a gente tem algumas vantagens do Power BI, né? Eu já até citei que ele possui essa interface aí da Microsoft. Então, para quem já teve contato com Excel, com PowerPoint, já vai ter uma familiaridade bem bacana e uma facilidade de aprendizado com ele. Ele tem a versão desktop gratuita, que qualquer pessoa aí pode entrar no site da Microsoft e baixar lá o software. Ele tem atualizações mensais, então todo mês ele vai gerando algumas atualizações de melhoria. E o mais interessante é que você pode sugerir alguma ação de melhoria lá na comunidade da Microsoft. Essa sugestão é avaliada, né, pela equipe. E se for uma sugestão que é factível, de fato é uma coisa que vai melhorar, vai otimizar o software, ela é implementada. E além de tudo, ele tem uma grande comunidade de internet. Hoje, algumas vagas aí de estágio, trainee e até vagas efetivas mesmo, já colocam lá como desejável ter conhecimento em Power BI. Então, é uma ferramenta que tem muita busca na internet, então a gente consegue encontrar vários grupos aí de WhatsApp, de Telegram, que tem o pessoal comentando sobre esse assunto, ensinando, ajudando uns aos outros. É uma comunidade bem ativa. A gente tem inúmeras possibilidades de conexão com dados. A gente pode usar diversas fontes aí para consumir esses dados. Quando eu for mostrar a ferramenta aqui para vocês, vocês vão ver essa parte de onde a gente conecta com ele. Ele tem a facilidade para realizar o ETL, que é justamente a parte do Power Query, aquela evolução lá do Excel que gera essa ferramenta aí tem as três pontas já dentro de uma ferramenta só. O poder das expressões DAX para realizar cálculo avançado. Essas expressões DAX, pessoal, significa Data Analysis Expressions. Então, quais são as principais funções dela? Em performance. Então, ao invés de você pegar, sei lá, você tem uma coluna com dados de venda. Ao invés de você pegar aquela coluna e colocar no gráfico direto, você vai fazer uma medida DAX, que é o conjunto de função, operador, que é usado nas fórmulas para calcular e retornar valores, e ele vai ajudar a criar informação de dados que já são existentes. Às vezes tem que calcular um percentual, uma divisão. Você, com essas fórmulas DAX, consegue ter essas informações. Elas lembram, e assim, se lembram é bem assim, não tem muito a ver, mas elas lembram um pouco as fórmulas do Excel. Então, quando a gente tinha que fazer uma soma no Excel, a gente vai na célula, coloca igual, soma, seleciona as células que a gente quer somar, e ele retorna para a gente esse valor. O DAX é como se fosse isso, só que é uma linguagem diferente. Então, as fórmulas não são as mesmas, muda algumas sintaxes ali das escritas, mas a ideia é basicamente essa também, de trazer performance para os nossos relatórios. Ele tem a possibilidade de compartilhar os dashboards para qualquer pessoa. Você consegue publicar isso e mandar para quem você quiser. E aí, por isso que entra aquela questão das versões do Power BI. Não é que quem tem a versão free não consiga compartilhar. Ela só não vai ter o nível de segurança de linha para poder compartilhar. Então, às vezes, se você estiver compartilhando dado de empresa, algum dado estratégico que é mais confidencial,
Não é recomendável você fazer isso com a versão free, porque se esse link cair na internet, qualquer pessoa que tiver acesso a ele consegue ver esses dados. Então, quando for dado aí mais confidencial, o ideal é que tenha a versão Pro. E ele possui aplicativos para celular, que hoje em dia a gente sabe, né, pessoal, que a qualquer momento que você está com o celular na mão ali, você está com a informação pronta, é muito mais prático do que você ter que ligar o notebook, acessar o site. Então, ele tem um aplicativo que, quando você faz a publicação do seu relatório, ele já dispara uma notificação para os usuários que você está enviando e a pessoa consegue ver de bate-pronto ali a informação. Então, às vezes, um gerente está numa reunião, está numa área que não tem acesso ali ao computador, ele já consegue ter o acesso a essa informação aí e tirar os insights a partir dela. Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho do modelo Star Schema, que é esse modelo de estrela aí, que a imagem retrata bem. A gente tem dois tipos principais aí de tabelas, que são tabelas fato e tabelas dimensão. Então, ele é uma abordagem, esse modelo é uma abordagem de modelagem adotada aí nos Data Warehouse relacionais, e vocês estão vendo que ele tem um asterisco, né, saindo que dá fato e um indo em direção à dimensão. Por quê? Essa dimensão aqui são dados qualitativos. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de venda e de cliente. Então, na dimensão, ela vai ser a parte qualitativa. Então, eu vou ter o ID do meu cliente. Aqui, então, vai ter informação como qual que é o endereço do meu cliente, qual que é o nome completo dele, quantos anos ele tem, informações de caráter qualitativo e que repete somente uma vez. Então, eu vou ter o cadastro para um determinado cliente somente uma vez. O CPF dele não vai estar em outra linha, não vai repetir. E na Fato, por exemplo, eu tenho as vendas. O meu cliente pode comprar mais de uma vez. Então, ele pode aparecer várias vezes. Esse asterisco aqui significa muitos. A cardinalidade é de muitos para um ou de um para muitos. Então, na Fato, a gente vai ter mais parte de métrica, mais parte relacionada a quantitativo. Então, é o total de vendas ali para aquele cliente, qual que é o valor do contrato, informações relacionadas aí que traz ideia de quantidade para a gente, de métrica. Então, quando a gente tem esse tabelão, né, chamamos assim de tabelão, por que que a gente tem aquele esquema de estrela? Porque se eu tiver somente uma tabela, ele vai acabar fazendo, na verdade, uma coisa que o Excel já faz. Não faz muito sentido eu ter ele dentro do Power BI. E o poder do Power BI está justamente nisso. É na possibilidade da gente criar esses modelos de dados a partir dessas relações entre diferentes tabelas. Que eu vou ter esse relacionamento entre as tabelas a partir de uma chave única, que é em comum entre elas, e conseguir otimizar a performance do meu relatório. Aqui eu trago um pouco mais no detalhe para vocês darem uma olhada, a questão da diferenciação das tabelas de dimensão e fato. Então, no tipo de informação, vai definir entidades de negócio. Então, como exemplo aqui, produto, cliente, fornecedor, data, conta. Possui uma chave única, que é o identificador dessa dimensão. Ela vai ter colunas descritivas, atributos, nessa parte de qualitativa. Geralmente, ela possui poucas linhas. E ela filtra os valores numéricos das fatos e agrupa essas informações. Já a fato, ela vai armazenar as observações dos eventos históricos. Então, por exemplo, venda, transação, estoque, orçamento. Ela vai ter chave aí que se repete ao longo das linhas, como eu falei, ela vai ter essa repetição. Então, consequentemente, ela vai ser muito maior que uma tabela de dimensão, podendo ter milhões ou até bilhões de linhas, que o Power BI consegue suportar, bastante carga e ela vai realizar essas agregações dos valores. Então, é onde entra aquela parte de DAX que eu comentei com vocês. A gente vai ter somas, médias, percentuais, contagens e daí por diante. Quando eu for mostrar aqui a ferramenta, eu separei um exemplo que vai ficar mais claro isso daqui para vocês conseguirem assimilar. Então, aqui o relacionamento entre tabelas é o clássico exemplo aí, né, que a gente usa entre cliente e venda. Então, aqui eu tenho o ID do cliente, que é na tabela de dimensão, ou seja, eu vou ter ali os meus clientes repetindo somente uma vez, então eu tenho aqui a cardinalidade 1, e na minha tabela fato as vendas. Então eu vou ter o ID do cliente para eu conseguir fazer um relacionamento entre essas duas tabelas. Então o meu ID do cliente aqui está relacionado com o meu ID do cliente aqui.
Só que nessa tabela eu vou ter outras informações, como o custo unitário do produto, data de envio, preço unitário, quantidade, valor de desconto. Esse conjunto de tabelas que é conectado por essas relações entre colunas, que vai gerar o objetivo de responder as questões de negócio. Então, a partir do momento que eu estou criando um dashboard e eu quero saber as minhas informações de cliente e de produto, eu vou usar na minha parte de cliente, nos meus eixos ali que vai trazer as informações do cliente, o meu valor da minha dimensão, e na minha parte que vai trazer os custos, as métricas da minha fato. Então, se eu tiver, por exemplo, mais uma tabela de dimensão aqui e tiver conectado através dessa mesma chave, tudo que eu fizer no Power BI vai estar relacionado. Então, a partir do momento que eu aplico um filtro, ele já vai fazer isso automático para todos os visuais do meu dashboard. Eu não vou ter que ficar fazendo filtro a filtro. Então, essa é a grande sacada desses relacionamentos entre tabelas. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Até coloquei aqui mão na massa. Vamos abrir a ferramenta aqui do Power BI, dar uma analisada junto em alguns relatórios que eu fiz para aprender. E a gente vai passar na prática aí por alguns pontos, alguns conceitos do que a gente conversou. Antes de a gente pegar um desses relatórios prontos, que eu já tinha mapeado para conversar com vocês, pessoal, eu queria mostrar como que é a cara do Power BI. Então, essa aqui é a carinha dele. Quando você abre o Power BI, a gente vai ter exatamente essa dimensão. Nesse quadrado branco aqui, ó, é onde a gente vai apresentar nossos gráficos, nossas tabelas, matrizes, segmentações de dados. Aqui nessa parte da direita, nos campos, a gente vai ter informações das tabelas. Aqui na esquerda, nessa parte, é a visualização. Nessa parte aqui, a gente tem a parte do Power Pivot, que são as tabelas que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, ó, a minha dimensão de cargo. Tá vendo? Ela tem poucas linhas. Cada cargo se repete só uma vez. E aqui eu vou ter informações qualitativas referente a esse cargo. Então, para esse ID, eu sei que é o nível de diretor, ele é da área de operações, ele é do quadro efetivo, ele é da contratação da diretoria. E assim por diante. Para cada ID, eu vou ter uma informação única, chaves únicas. Já na minha tabela de cliente, eu vou ter o nome do cliente, vou ter o valor do contrato anual, a quantidade de serviço, e eu vou ter o ID de qual cargo da minha empresa que é responsável por aquele cliente. Então eu venho aqui, ó, no modelo Star Schema. Eu tenho aqui a informação saindo uma vez da minha dimensão e indo para várias linhas da minha fato. E isso daqui vai fazer com que na hora que eu faça os meus visuais, eles interajam de maneira automática, sem precisar ficar fazendo filtro. Então, por exemplo, eu já trouxe aqui para vocês. Ó, a partir dessa base, eu acrescentei aqui na minha visualização um gráfico de coluna empilhada, coloquei no eixo dele a minha área, que está na tabela de cargo, na dimensão de cargo. E nos meus valores aqui do gráfico, eu coloquei o valor do contrato anual. Por que que foi possível eu colocar uma informação de uma tabela e outra informação de outra tabela e o gráfico ser feito? Porque eu fiz um relacionamento entre a minha chave única, que é o ID do cargo, que eu tenho nessa e tenho também nessa. Então, a partir do momento que eu tenho isso, eu vou usar as minhas métricas da fato e os meus atributos da dimensão. Então, nesse caso aqui, ó, que eu coloquei numa tabela, no visual de tabela, eu coloquei o nível do cargo, então, e o valor do contrato. Então, para analista, eu tinha 18 mil, para coordenador, 21 mil, para o gerente, 19 mil, e aqui ele me dá o total. Então, aqui a gente está usando esse visual de matriz. A quantidade de serviço por mês. Então, aqui eu tenho um gráfico de área empilhado, que no meu eixo eu vou estar usando aqui as datas e nos meus valores eu vou estar usando a quantidade de serviço. Uma coisa que a gente também, quando está aprendendo a ferramenta, o uso, é ter muita dúvida para qual tipo de gráfico que eu uso para determinada situação. E em virtude disso, eu tenho um material que depois eu vou compartilhar com o professor Eric, um material aí que a gente pode compartilhar,
que ele traz para a gente qual gráfico usar. Então, ele vai fazendo algumas perguntas. Ah, você quer representar dados temporais ou não? Se for sim, você vai para um tipo aqui de visualização. Se for não, você vai para outro. E aí, com essas perguntas que a gente vai respondendo, ele mostra para a gente qual tipo de gráfico desses aqui da opção vai se enquadrar melhor. Então, se eu quero fazer comparação, poxa, eu já sei que um gráfico de barra vai me mostrar isso melhor. Se eu quero trazer os dados aqui de forma exploratória para analisar, uma matriz atende. Se eu quero ver uma variação no tempo, o gráfico diário atende. Então, eu tenho esse material aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, agora que, já que a gente deu essa olhada, né, esse panorama geral, aqui nessa tela, a gente tem aqui a barra de ferramentas, que é bem similar às outras ferramentas da Microsoft. Então, na obtenção de dados, ó, como eu falei com vocês, eu posso conectar do SQL Server, eu posso conectar no Analysis Service, eu posso fazer conexão com TXT e CSV, eu posso conectar direto da web. Tem vários tipos aqui de fonte de dados. E uma delas, que foi a que a gente comentou também, é conectar de uma pasta do Excel. Então, quando eu entro, eu clico nessa opção, eu consigo importar essas pastinhas do Excel. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, importar da pasta do Excel. Aqui eu tenho a minha base cargo e a minha base cliente. Quando eu clico aqui em abrir, ele carrega ela para mim. E o que é interessante do Power BI? Quando eu mandar ele fazer essa carga, ele vai abrir o Power Query. Lembra que a gente conversou sobre Power Query? Que é onde a gente faz o processo de ETL, que é o tratamento dos dados? Então, ele vai abrir essa opção aqui. Por quê? Às vezes, na minha tabela lá do Excel, eu vou ter linha em branco, eu vou ter unidade de medida errada. Nessa parte aqui do Power BI, do Power Query, a gente consegue fazer essa normalização dos dados. Então, aqui, quando eu tenho uma coluna de data, eu tenho que selecionar a opção de data. Ela pode vir aqui como um número inteiro, por exemplo. Você vai, clica aqui, muda para data. Já está ok. Na opção de quando você tem texto, a gente tem que usar a opção de texto. Para isso não gerar problema quando a gente estiver montando nossos relatórios. Então, um caso que acontece muito. Às vezes a sua primeira linha aqui, ó, vai estar como cabeçalho, e aqui na nomenclatura dos cabeçalhos vai estar coluna 1, coluna 2, coluna 3. Dentro aqui do Power Query, você consegue ajustar. A gente clica aqui, ó, usar primeira linha como cabeçalho. A gente já vai fazer essa atualização para a gente. E cada passo que a gente faz, fica registrado aqui, ó. Então, se às vezes eu fiz um passo, opa, não era isso que eu queria, você clica aqui no X, ele vai voltar ao passo anterior. E sempre vai ficar isso aqui. Então, todo esse processo de ETL que você vai fazer somente uma vez. A partir do momento que você fez esse processo, o Power BI vai guardar essas etapas que você fez, e quando você atualizar a base de dados, ele automaticamente faz todo esse processo para você. Então você não tem o trabalho de ficar sempre tendo que olhar isso. Aqui também é a mesma coisa, ó, na outra base, a gente consegue ter essa visão. A gente, depois que olhou aqui, está tudo certinho, não tem valor em branco, não tem linha nula, está tudo certo, a gente dá um fechar e aplicar. Ele pega aquelas informações e carrega elas aqui para dentro do Power BI. Então aqui a gente tem outras opções de atualizar, de publicar, de criar uma nova medida DAX, de inserir aqui, ó, a gente consegue inserir narrativa, consegue inserir caixa de texto, se eu quiser nomear isso daqui. Ah, eu quero colocar aqui um relatório de vendas. Então a gente pode colocar aqui, relatório de vendas. A gente consegue vir aqui na ferramenta, escolher aqui o tamanho da fonte que a gente está usando, a posição que a gente quer atualizar. Você quer usar borda, você não precisa usar borda. Essa parte aqui é a parte que é mais perfumaria, que vai entrar na parte de visualização. Então, não deixa de ser uma etapa importante também, mas ela entra a partir do momento que você já tem os dados todos estruturados. Então, agora eu vou Zé mostrar. Paulo, Opa, pode falar. uma pergunta da Letícia. Ela Sim. pergunta quando você utiliza um filtro, né? O filtro ele Uhum. atua nas duas tabelas? Sim. Boa pergunta, Letícia. Por que que é importante ali eu fazer os relacionamentos?
justamente para utilizar o filtro. Então, se, por exemplo, eu criar uma segmentação de dado aqui por área. Então, eu fiz aqui, ó. Vamos selecionar comercial. Tá vendo? Ó? Ele já vai trazer aqui só os níveis do comercial, o total, a quantidade de serviços por mês somente do comercial. E nessa aqui, como ela já estava uma base comparativa pela área, ela só trouxe a barrinha do comercial. Aí se eu trocar aqui para o financeiro, ó, ele já faz essa mudança para mim também, ó. Já traz os analistas só do financeiro, o coordenador só do financeiro, e assim sucessivamente. Você pode colocar aqui por área, você pode colocar ano, mês, de acordo com a sua necessidade. Então, uma coisa bem interessante na hora da gente fazer o nosso dashboard é entender o que que o meu cliente precisa e não o que eu acho que ele precisa. Porque na nossa cabeça a gente tem N possibilidades. E a mais assertiva é a que vai atender ele, e não necessariamente a mais bonita, a que você acha que fica melhor. Então é muito interessante a gente ter esse follow-up com o usuário e o usuário passar para a gente a necessidade e a gente montar o dashboard para ele de acordo com a necessidade. Tem mais uma pergunta aqui do Arnaldo. Podemos afirmar que Power BI seria melhor para apresentação de dados de maneira dinâmica do que um banco de dados de fato? Enquanto isso, o Excel tem mais recursos como banco de dados, mas não tem a mesma apresentação do Power BI. O Arnaldo, sem dúvidas o Power BI ele é mais indicado, né, para essa parte de apresentação de dados de maneira dinâmica, porque ele é uma ferramenta de business intelligence. Ele é uma ferramenta desenvolvida para criar dashboard. No Excel, cara, o Excel é uma ferramenta muito poderosa. Você consegue fazer também. Tem muito curso aí, muita gente que faz vídeo no YouTube fazendo dashboards a partir do Excel. Porém, o Excel não é tão intuitivo. Pelo menos é a experiência que eu posso falar por mim e de alguns amigos também que eu tenho contato. O Excel você tem que ter um conhecimento um pouco maior para poder chegar num dashboard ali automatizado, um dashboard com esses filtros aqui integrados. No Power BI você pode ver que é simples, basta você fazer os relacionamentos, você já tem aqui bem explícito qual tipo de gráfico você quer usar, você pode escolher, você coloca aqui os filtros, ele já faz essa conexão dinâmica. Então, não que o Excel não consiga, entendeu? Mas ele é mais difícil, digamos assim. Ele depende de um estudo maior, beleza? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora aqui uns dashboards que eu tenho pronto. O primeiro é um até que eu tinha colocado lá na apresentação. Deixa eu só trocar aqui. Então aqui a gente já vê, ó, é um dashboard mais elaborado, é um dashboard que já tem um plano de fundo, tem algumas partes mais avançadas aqui de colocar botão. Então aqui, assim, eu acredito que quando a gente aprende com algo que a gente gosta, o aprendizado ele se torna mais fácil, mais divertido. Então, eu sou muito fã da série Vikings, né? Então, para aprender, eu peguei uma base de dados que eu criei e fiz um relatório de venda de hidromel aí para Valhalla. Então, nessa primeira visão aqui, a gente tem visões estatísticas desse hidromel. Então, quando eu clico aqui nele, o que que ele traz para mim? Ele traz o acumulado por fornecedor desse material, quanto que eu recebi de hidromel ao longo do período, qual que foi a receita que eu gerei a partir da venda desse hidromel e qual que foi o custo que eu tive. Então, com essas informações, a gente consegue ver qual que é o meu valor em reais por litro de hidromel que eu vendo. Então, aqui, se eu quiser fazer uma análise por ano, eu consigo aqui filtrar, que foi a pergunta que a Letícia fez. Ó. Tá vendo como o relatório é dinâmico? Quando eu aplico o filtro, ele já vai filtrar todas as informações que eu preciso somente para o ano de 2020. Eu posso fazer esse relatório por fornecedor. Então, eu quero ver o fornecedor Ragnar. Eu seleciono o fornecedor, ele vai fazer o filtro já só para aquele fornecedor. Aqui no mapa, eu coloquei a localidade de cada fornecedor. Então, aqui ele já traz para mim, ó, de onde que esse fornecedor é. Nas visões aqui desses gráficos abaixo, nós temos
a informação do acumulado estratificado. Então, no ano de 2020, eu recebi 36 mil litros de hidromel. Tá, mas como que foi essa distribuição ao longo do mês? Então aqui eu tenho, ó, 28 mil, aliás, 2 mil em janeiro, 3 mil em fevereiro e assim por diante. Para a receita e para o custo, a mesma ideia. Ele pega esse acumulado aqui e estratifica por mês. E por que que as fórmulas DAX, elas são interessantes, elas são usuais aí no nosso dia a dia? Por exemplo, aqui o mês de janeiro. O mês de janeiro, eu já tenho dados de 2020 e de 2021. Então, o que que ele permite fazer? Eu consigo colocar aqui na minha dica de ferramenta o meu recebimento do ano anterior. E isso eu já começo a gerar insight. Então, por exemplo, em janeiro aqui eu tenho 6.764. No mesmo período do ano anterior, eu recebi 2.898. Opa, por que que eu recebi quase duas vezes a mais, aí, quatro, três vezes a mais em janeiro desse ano? Tem algum motivo específico? Foi uma demanda especial? É uma coisa que vai se manter? É uma coisa que não vai se manter? Então a gente já começa a pegar aqueles dados e gerar informação para o pessoal começar a tomar decisão. Então na receita, eu tive uma receita de 58 mil agora no mês de janeiro. No período de janeiro do ano anterior, eu tive uma receita de 30 mil. Opa, então faz sentido, ó. Eu comprei mais, eu vendi mais, então tá em linha. E o custo, a mesma ideia. Se eu comprei mais, eu tive um custo maior comparado ao período do ano anterior. Então aqui a gente tem uma outra visão, que é essa visão de custo. Então é o meu custo médio em reais por litro. Por que que é bacana aqui o Power BI? Ele já traz para mim alguns atributos pré-atentivos que a gente já consegue bater o olho aqui e ter uma ideia de qual mês está bem, de qual fornecedor não está valendo a pena. Por exemplo, esse fornecedor Harold aqui. Em todos os meses do ano, eu estou praticamente pagando para comprar o hidromel dele. Então, vale a pena eu manter esse fornecedor? Vamos levar isso para uma discussão com a gerência aí da empresa? Ó, mas por outro lado, o fornecedor VitSec, eu já consigo ter uma margem maior. Aqui eu tenho aquele comparativo que eu também mostrei para vocês, esse KPI aqui, ele vai comparar para mim a partir do período com o mesmo período do ano anterior, e se eu tiver pior, ele vai trazer a barrinha vermelha, se eu tiver melhor, ele vai trazer a barrinha verde. Então, por que está vermelho aqui? No mesmo período do ano anterior, eu tinha um custo médio aí de 4,17. E esse ano, esse valor está 3,73. Ou seja, eu vou selecionar aqui um fornecedor para a gente analisar. Vamos pegar o Ragnar aqui de novo. E vamos pegar o mês de janeiro e fevereiro. Então aqui, ó, eu estou pegando, eu tive 5,83 mil litros de recebimento, tinha uma receita de 9 mil e tive um custo de 21 mil. Ou seja, batendo o olho aqui, eu tive um custo muito maior do que uma receita. E quando eu faço aqui o meu custo médio, eu estou vendo que eu estou pagando 2,20, sendo que no período do ano passado estava 2,10. Opa, eu tive 2 anos seguidos com esse fornecedor me gerando prejuízo. Faz sentido eu manter? Essas informações elas estão presentes no banco de dados, mas às vezes ali quando você tem isso tudo tabulado, em planilha, fica difícil você ter essa percepção. E a ideia do Power BI é justamente trazer isso daqui para ficar de uma forma mais fácil de interpretar. E o bacana é que quando você publica essa informação aqui para o seu usuário, ele tem total condição de fazer essas manipulações que eu estou fazendo. Então, eu publiquei isso daqui para o professor Eric. Ele vai chegar, vai receber isso daqui, ele pode vir aqui selecionar o fornecedor que ele quer ver, ele pode selecionar o mês, o ano e assim por diante. Perdão. E um outro exemplo que eu trouxe aqui é um dashboard de compras. É um dashboard de compras e logísticas. Nesse aqui, ó, olha aqui para vocês verem o nosso modelo de estrela. Eu tenho uma tabela fato com as minhas métricas e eu tenho algumas tabelas de dimensão. Então, eu tenho uma dimensão aqui do meu comprador, uma dimensão do meu fornecedor, uma dimensão da matéria-prima utilizada,
uma dimensão do calendário, e é aquela mesma ideia. Quando tem uma chave única, ela vai ser uma dimensão e ela vai ter que se conectar com a minha fato a partir desse ID. Então aqui, ó, fica mais claro. Eu tenho o ID comprador na minha fato. Então aqui na minha dimensão do comprador, ó, eu tenho também esse ID. Porque isso que está relacionando uma com a outra. Eu vou ter o ID matéria-prima e o ID fornecedor e a minha data, que já é aqui por si só uma chave única na minha dimensão. E eu faço esse relacionamento também. Então aqui quando eu vou consumir os dados, vocês podem ver que é um relatório intuitivo. Então se eu quero ver a informação do ano de 2019, você filtra ele aqui, todo o dashboard já vai trazer a visão de 2019. Então, qual que foi meu lead time de compra, qual que foi meu lead time de entrega, se eu tive atraso de entrega, custo. Aqui eu consigo colocar alguns tooltips. Então, se eu quero ver esse custo padrão e custo real por mês e ano aqui, eu consigo, além de ter essa informação, colocar uma dica de ferramenta para trazer para mim a negociação pelo comprador e a entrega por fornecedor, para todos os períodos aqui que eu estou analisando. E a ideia aqui é a mesma. A gente também tem esses filtros aqui. Se você quiser fazer uma análise por comprador, você pode filtrar. Eu quero ver o comprador Clebolim. Você filtra aqui, vai trazer todos os dados daquele determinado comprador. Então, a gente vê que é um comprador sem contrato. E a partir dessas informações, a nossa gerência, a diretoria dessa empresa vai tomar as devidas tratativas. E aí, pessoal, como eu disse, não sou nenhum especialista na área, eu vim compartilhar o conhecimento, a experiência que eu tive aqui com vocês, para mostrar que dá para a gente fazer relatórios aí dinâmicos, relatórios que têm função aí para geração de insight, tá bom? Voltando aqui para a nossa apresentação, eu vou deixar, que está no final já, eu vou deixar como dica aqui para vocês de recomendação de leitura esse livro de storytelling com dados. É um livro muito bacana. Vocês podem encontrar ele na Amazon. Eu comprei, ele foi na Amazon. Ele é um livro que vai ensinar a gente a contar história com dado. Então, ele também vai ser um livro de cabeceira para quando eu tiver uma dúvida se eu estou usando um tipo de saturação correta, como que eu atraio a atenção do meu público, como que eu destaco o que é importante no que eu quero transmitir. É um livro, assim, excepcional. Então, se alguém quer estudar mais isso a fundo, quer conhecer melhor esse universo aí, eu indico fazer a aquisição desse livro. É uma recomendação de leitura muito bacana. E recomendação de conteúdo, pessoal, vou deixar 3 canais do YouTube aqui, que são canais que postam conteúdos gratuitos aí para vocês aprenderem, que é do Leonardo Karpinski, da Karine Lago e do Laender Alves. Eu coloquei o Leonardo Karpinski aqui em primeiro, que é uma das pessoas aí que é muita inspiração para mim. É um cara aí que semanalmente, hoje, por exemplo, é terça, hoje teve live. Toda terça tem live. Cada terça ele coloca um assunto diferente. E ao longo do ano ele faz workshop também com certificação, que a gente pega aí desde o zero e cria dashboards bem bacanas. Isso aí o pessoal tem gerado bastante portfólio no LinkedIn, colocando aí a experiência prática como vitrine. É um cara assim que entrega bastante conteúdo de forma gratuita e conteúdo de qualidade. Óbvio que todos eles aqui têm curso também para oferecer, mas dá para a gente sair do nível básico aí com conteúdo gratuito. E como eu disse, é uma ferramenta que tem uma comunidade, tem muitas pessoas ativas na internet buscando conhecer essa ferramenta. Então eu deixo de indicação para vocês esses 3 canais aí. E vocês sabem, né, que hoje essas bolhas aí que a gente vive, quando a gente começa a pesquisar um determinado assunto, vai bombar de assunto aí para vocês. Vai começar a vir anúncio no YouTube. Então, é só ir dando sequência que vocês vão ter mais conteúdo. Mas esses conteúdos aqui, como eu disse lá no início, não é nada pago, é conteúdo gratuito que dá para vocês começarem aí a aprender melhor essa ferramenta. Tá bom? No mais, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço o professor Eric pelo convite. Foi um desafio bem bacana aí para eu poder trocar ideia com essa galera.
E fico aberto aí a mais perguntas. Eu vi que a Letícia e o Arnaldo já mandou. Se tiver alguma outra dúvida, eu não sei como que a gente está de tempo aí também, podem ficar à vontade. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo, viu? E obrigado mais uma vez aí, professor Eric, pelo convite. Obrigado, José. Você comentou de algum material que você queria disponibilizar? São esses links? Sim, além dos links, eu vou passar para o pessoal. Esse folder aqui é um folder que traz algumas informações sobre uma visão geral do Power BI. Então, ele vai trazer aqui a definição do Power BI, quais são os componentes, foi um pouco do que a gente conversou, algumas linguagens adicionais incorporadas, fluxo de dados, Power Query, aquelas medidas DAX. Então, aqui é um folder com uma visão geral aqui, para o pessoal ter acesso aí, conseguir aprender um pouco mais. E também eu comentei sobre esse arquivo que eu uso bastante, que é qual gráfico usar. Porque quando a gente começa a trabalhar nessa parte de dados, né, a gente tem muita dúvida, mas qual gráfico que eu vou usar para usar para mostrar essa informação? Então aqui você vai seguindo aqui, ó. Seus dados são temporais? Dia, mês e ano? Sim. Se sim, você tem uma ou várias categorias? Uma, várias. E a partir das respostas que você vai dando, ele te mostra, ó, então para essa determinada informação, esse aqui é o melhor tipo de gráfico que você vai usar. Para essa aqui, esse é o melhor tipo. E assim sucessivamente. Eu uso bastante esse arquivo aqui, porque a gente fica um pouco perdido em qual gráfico que usa, qual gráfico que às vezes vai passar a informação de forma mais assertiva. Então, eu vou passar também para o senhor aí poder compartilhar com eles. E esse folder aqui também, que vai trazer essa visão geral. Aí eu mando no seu e-mail aí, você compartilha com o Pô, restante do pessoal. como eu percebi aqui que tem um público um pouco tá variado, né, de vários semestres, tudo, eu vou passar uma lista, né, na verdade um formulário, que aí vocês coloquem o e-mail de vocês, né, Pode ser. para que depois eu disparo para todo mundo o arquivo, né, acredito que cabe no e-mail nesses. Sim, sim, são arquivos bem pequenos. E eu vou compartilhar, eu vou passar essa apresentação do PowerPoint também para PDF e manda a apresentação do PowerPoint também. Ah, tá ótimo, né, obrigado. Só se quiser fazer perguntas, se quiser, tá, né, o José Paulo um aluno, né? Foi um aluno meu, né? Antes de eu vir aqui para Ouro Preto, né? Hoje é um amigo, um colega profissional, né? Que sempre se destacou, né? Então, agradeço por ter aceitado esse convite, né? É, eu coloquei no chat aqui o link, tá, gente? Para vocês colocarem o e-mail de vocês, né? Coloquei uma pergunta também de qual curso vocês são, tal, só para a gente ter uma ideia do público que tá aqui presente, né? Eu vi que o pessoal já tá respondendo. E como o José falou, ficou o convite, né? Se tem algo que vocês acham interessante, começa a procurar informação, né? Que depois vocês conseguem procurar mais. Aí o Arnaldo pediu para você voltar no slide do Ah, YouTube. tá. Eu vou passar para vocês aqui, tá, Arnaldo, esse arquivo aqui também, mas se quiser dar um print aí dessa tela aqui, mas pode ficar tranquilo que nesse material que eu vou mandar para o professor Eric, eu vou colocar essa apresentação que eu passei com vocês. E aqui no final, pessoal, deixei meu LinkedIn aqui, tá? Meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí que eu possa ajudar, quiser conectar lá, que eu tenho já alguns dashboards publicados para usar como inspiração. E a partir do momento, é igual eu falei, a partir do momento que você começa ali a trabalhar com a ferramenta, vai surgindo pessoas, vai surgindo indicação de conteúdo, indicação de curso, e aí vocês conseguem aí caminhar com as próprias pernas. Né? Antes se falava muito assim, o programa bom é o programa pago, né? Aquele programa completão que você paga 20 mil na licença. Agora, hoje em dia, as coisas têm mudado tanto que quanto mais aberto é o programa, mais tem gente contribuindo, né? Então é mais fácil de você aprender e é mais fácil de o próprio programa crescer, né? Antes as empresas Sim, trabalhavam muito com essa ideia, vamos montar aqui um pacote, depois a gente
troca esses botões de lugar aqui e vende outra licença, né? Hoje em dia, uma empresa que faz isso, ela tá fadada a parar de ter cliente, né? Porque para cada tipo de apresentação, para cada tipo de ferramenta, né? A gente não tem só, por exemplo, o Power BI, né? A gente não tem só a Microsoft com esse tipo de solução, né? Tem Sim. várias, né? Então, É, é mais interessante você ter pessoas utilizando o seu produto do que é, você. e, e uma coisa assim que quando você me passou o convite, você me fez o convite, né? Nosso tempo ser um tempo mais reduzido, eu falei assim, eu vou frisar no que é mais relevante e deixar bem claro essa diferença entre Business Intelligence e ferramenta de BI. Que muitas pessoas que às vezes veem isso aí nesses arrasta para cima do Instagram, que vende aí você vai virar especialista de Power BI em uma semana. Cara, isso é história para boi dormir, falando uma linguagem mais aí que a galera entende, porque eu estou estudando essa ferramenta aí há quase 2 anos, vai fazer 2 anos aí, e eu me considero ainda iniciante, considero ainda de iniciante para intermediário. Então, é uma coisa que demanda de estudo, demanda de você ver ali o que está por trás da ferramenta, que foi o que eu tentei mostrar para a galera. Por mais que o nosso foco aqui fosse apresentar o Power BI, quis trazer essa informação para o pessoal já começar a aprender da maneira correta e não cair nos erros aí que até eu, inclusive, caí, de querer ir direto no Power BI e depois ter que vir aprendendo tudo que tinha por trás. Então, acho que o pessoal tendo essa ideia aí, eles já vão ter uma base bem sólida para começar a pesquisar mais conteúdo e conseguir entender como que essa ferramenta funciona. O João Paulo fez uma pergunta. O João Paulo, tem sim, cara. É só você entrar no site da Microsoft aí, colocar microsoft.com/Power BI, selecionar a versão do seu que é compatível aí com a sua máquina e fazer o download. O download é gratuito, vocês podem baixar direto no site da Microsoft mesmo. E é interessante também, né, José Paulo, a gente saber o que que vai fazer, né? Porque senão você está com um programa ali cheio de recursos, mas você não tem uma ideia de qual informação que você vai cruzar com qual, né? Então, você ter um conhecimento de como utilizar a ferramenta, né, é mais interessante do que, né, é primordial a conhecer a ferramenta assim, né? Um Com exemplo certeza. de um software que hoje em dia está crescendo muito, né, principalmente na comunidade científica, que é o R, né, um software de estatística. Só que quando você abre o R, ele é um bloco de notas, ele é um quadrado branco. Se você não sabe o que você quer pedir para ele fazer, ele não faz nada, né? Exatamente. E além, assim, de saber o que fazer, né, Eric, é importante saber o que a pessoa que vai consumir aquela informação precisa. E como eu falei ali, às vezes eu tenho uma ideia que na minha cabeça tá tranquilo, tá entregando o que é necessário, só que para a pessoa que vai consumir não tem uso. Então, por isso que é importante ali em todo projeto que a gente atua, perguntar para a pessoa que vai consumir, ó, o que que você espera ver? Qual a informação que você precisa? E é a partir disso que você começa a ter uma ideia do que você vai montar. Porque senão, às vezes, vai cair no que eu falei. Você vai ter um dashboard lá muito bonito, muito bem feito, com a parte visual muito rebuscada, mas não vai ter efetividade nenhuma. E às vezes isso pode gerar aí um descrédito do uso da ferramenta aí na sua empresa, no seu estágio. Então, o ideal é você entregar resultado. As empresas querem ver resultado, elas querem insight para tomada de decisão. Então, é interessante você sempre ter a noção do que a pessoa que está consumindo aquele dado quer ver, para você não fazer nenhum tipo de trabalho aí que não seja efetivo e acabar caindo no esquecimento aí do pessoal. Acho que a gente tem que ser visto e ser lembrado. Então, um dos ensinamentos, aí, uma das coisas que eu tiro do Power BI foi isso, que eu pude ter essa visibilidade, eu pude ter essa projeção de carreira, essa projeção profissional, a partir do uso da ferramenta. Então, mesmo não sendo um profissional da área, eu busquei aprender e com certeza indico aí para a galera, como eu falei, já algumas empresas aí que já estão postando vaga de estágio, de trainee, já consideram o Power BI como um conhecimento desejável. Então, a gente só tem a ganhar aí. Conhecimento nunca é demais. Então, uma coisa que
que ninguém tira da gente. E como eu falei, se precisarem de apoio, de dica de estudo e tal, podem me procurar nos meus contatos aí, que vai ser um prazer poder ajudar vocês também. Obrigado, né? Obrigado, Zé Paulo, né? Se alguém tem mais alguma pergunta? Não, o pessoal tem agradecido, né? Elogiado sua apresentação aqui no chat. Né? Agradeço a sua aceitar o convite, agradeço a palestra, né? Foi muito intuitiva, né? Foi bem claro, né? E eu acho que a gente aprende mais com o usuário, né, do que às vezes com um professor da ferramenta, né? E como você disse também, tem muitos casos que a gente entra num curso procurando informação e às vezes cai muito para um lado comercial, né, e que não se entende, não se explica muita coisa, né? Então eu queria trazer isso para vocês, né? Espero que os alunos tenham gostado, né? A gente também tem aqui alguns professores presentes na plateia, né? E assim eu encerro, né, esse primeiro dia de trabalhos aqui no nossa semana acadêmica, né? Amanhã também tem mais 3 palestras previstas, né? Então não deixe de cadastrar lá no site do evento, né? Acessar os links, né? E qualquer dúvida também pode procurar o suporte do evento, pode me procurar também na coordenação, tá certo? Então, muito obrigado. Valeu, pessoal.